Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esse canal, você que é inscrito. E aí, já orou hoje? Esse canal ele foi criado com o propósito, como sempre falo, de incentivar você a ler a Bíblia, incentivar você a estudar os temas da Bíblia. Curiosidade que eu trago aqui nesse canal são temas que você tem curiosidade de saber e talvez você tenha vergonha de perguntar para o seu líder religioso ou para o seu pastor, para o seu apóstolo, para quem você segue na sua doutrina religiosa. Esse canal aqui, ele não prega de religião, ele prega somente a palavra, que é o caminho, a verdade, é a vida, que é Jesus, que te conduz à salvação. Ele é a única pessoa que deve receber a patente do nome escrito Pontífice, porque ele é a única ponte que liga entre eu, pecador, nós, seres humanos pecadores, a Deus, e nos redime pelo seu sangue remissor dos nossos pecados, que ele morreu há cerca de 2000 anos atrás para pagar o meu e o seu pecado, tá? Falando isso, sem mais delongas, tá? O tema passado, eu falei para vocês sobre o estresse. Quão importante você deve ser manso, controlar o seu estresse, você viver uma vida mansa, seguir o exemplo do seu mestre. Jesus, ele não veio aqui na terra só apenas para salvar você do pecado. Ele não veio aqui na terra somente para te livrar da morte, que é o salário do pecado, que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Ele não veio para cá só para fazer isso. Ele veio também para nos deixar o exemplo, mostrar o que é o verdadeiro evangelho, mostrar qual é a verdadeira essência do cristianismo, né? Qual é a verdadeira essência de você viver uma vida tranquila, mansa e diante das adversidades, diante das opressões, você ter longanimidade e você ter paciência e você poder ter a mente tranquila e saber enfrentar os seus problemas do dia a dia com paciência, com fé e com disciplina. É isso que ele veio ensinar. Então, além dele ser Salvador, ele foi exemplo meu e seu. Então, siga todos os exemplos de Jesus Cristo. Estuda a vida dele lá. Está escrito no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelhos, que narra toda a vida de Jesus Cristo, do seu nascimento à sua morte. Ele é o nosso exemplo, além de ser o nosso Salvador. Se você seguir Jesus Cristo como seu exemplo na essência da palavra, sem achismo, sem alegoria, sem tentar adaptar Deus às suas necessidades, à sua vontade, ou o que você pensa, ou interpretar da sua maneira, aí causa complicações e aí surgem várias religiões, como eu já falei nesse canal aqui, porque um só Deus e várias religiões, porque as pessoas tentam adaptar a Deus às suas necessidades, tá? Então tenta seguir Jesus da maneira que é, da maneira que está escrito. Se lá tiver escrito é isso, não adianta você tentar colocar alegoria ou tentar colocar diversidade. Então lá o tema passado, como eu falei pra você, eu falei sobre estresse, tá? Quão é importante você manter a calma. Eu dei pra você o capítulo lá de você ler lá Provérbios, no capítulo 15, versículo 1, que fala que diante das pessoas te afrontar, as pessoas te enfrentar, ou ser ignorante com você agir com paciência e com mansidão. Seguindo o exemplo do nosso Deus, ele falou assim: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque eu sou humilde e manso de coração. Então, quão é importante você deve manter a calma e ser menos estressado, porque o estresse é um veneno que você está tomando querendo que outra pessoa morra, entende? Você mesmo está se estragando, você mesmo está se estressando à toa, e isso causa vários problemas de saúde, causa gastrite causa úlcera, da úlcera causa câncer, e tudo isso, tudo através do estresse. Até mesmo derrame cerebral, tudo isso gera através do estresse, isso é cientificamente comprovado, tá bom? Então mantenha calma. Falando isso, vamos dar entrada no tema de hoje. O tema de hoje vou falar para você sobre, finalizando a letra E, sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? O que a Bíblia fala o que é o Evangelho? O que será o Evangelho? Qual é a essência do Evangelho? Para que Deus instituiu o Evangelho? Para que Jesus Cristo veio aqui na Terra e nos ensinou, como eu já falei no começo do vídeo, e é o nosso exemplo, porque Ele deixou o Evangelho. O que significa a palavra Evangelho? É isso que eu vou falar para você nesse canal hoje, tá bom? Eu elaborei algumas perguntas e vou fazer para você e vou te dar capítulo e versículo. Aqui nesse canal eu não leio para você os textos bíblicos de uma forma didática, incentivando você a ler os textos bíblicos, de você ir até
a sua Bíblia e ler os textos bíblicos e tirar as suas conclusões. Como sempre falo, conclusões, não é tirar o seu achismo ou o que você pensa, o que você acha que é certo, o que você acha que é errado. É ler e crer naquilo que está escrito. Não você falar, eu acho que isso não tem nada a ver. Porque o pensamento do ser humano é mau, é ruim. Então, os seus pensamentos, o seu achismo te leva só para o caminho mau. Porque a Bíblia mesmo fala, Jesus mesmo falou, há caminhos que para o ser humano parecem ser direito, mas no final acaba dando em morte, tá? Então foca nisso, vou te fazer algumas perguntas sobre o Evangelho, o que é o Evangelho, e espero que você entenda o tema, tá? Como eu falei, o tema é Evangelho, que a primeira pergunta é assim, para quem é a mensagem do Evangelho? Para quem é a mensagem do Evangelho? Será que é para algumas pessoas específicas? Será que é só para aquelas pessoas que é boa? Será que as pessoas más não têm oportunidade de ter a oportunidade do Evangelho e a salvação? Será que Deus faz acepção de pessoa? Eu vou te dar o capítulo e versículo onde fala. Qual a pergunta, Tom? Repete para mim. A pergunta é o seguinte. Para quem é a mensagem do Evangelho? Para quem é a mensagem do Evangelho? Vou te passar o capítulo e o versículo onde você verifica isso na sua Bíblia, na sua casa, com a sua família, tudo bem? Então você vai lá no livro de Lucas, tá? No capítulo 24, versículo 26 e 27. Livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 26, no versículo 46 e 47. Então, lembrando que capítulo é sempre o número grandão, versículo sempre o número pequeno. Qual é a pergunta, Tom? Você repete para mim? Para quem é a mensagem do Evangelho? Para quem? Quem é as pessoas que devem ter a mensagem do Evangelho? Somente as pessoas boas? As pessoas ruins não têm direito à oportunidade de salvação e conhecer o Evangelho de Jesus Cristo? Para quem deve ser? A Bíblia responde para você. Você vai lá no livro de Lucas, no capítulo 24, no capítulo 24, versículo 46 e 47. E também você vai no livro de Atos, a partir do capítulo 10, de 1 a 33. Lá você vai encontrar uma história maravilhosa de uma pessoa que achava que o Evangelho era para algumas, que era só para pessoas específicas, e Deus deu um tapa, vamos dizer assim, Deus deu um tapa na cara dele e mostrou que o Evangelho é para toda a humanidade. O Evangelho é para alcançar todo ser humano, não importa se você é preto, se você é branco, se você é da crença tal, se você é da crença A, da crença B, o Evangelho ele serve para todos, Jesus morreu para todos. Então lá no livro de Atos, no capítulo 10, versículo 1 ao 33, você vai ver Deus mostrando claramente para essa pessoa, para esse discípulo que ele escolheu, que ele não deve fazer acepção de pessoa, porque Deus morreu para todos e para todos. Tudo bem? Então esses são os dois capítulos. Qual é a pergunta, Tom? Repete para mim novamente. Vou repetir para você. A pergunta é: para quem é a mensagem do Evangelho? Você vai lá no livro de Lucas, no capítulo 24, e o versículo 46 e 47. E também no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, do versículo 1 ao 33. Você vai ver lá que o Evangelho de Jesus Cristo é para toda a humanidade. Não importa o seu ato. A Bíblia fala que Deus ele ama o pecador, porém ele odeia o pecado. Entende? Deus ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Ou seja, Deus ele te ama, você que é pecador, mas ele odeia os seus atos pecaminosos. É isso que a Bíblia fala, tudo bem? Deus ele ama o pecador, não importa o tamanho do seu pecado, não importa o que você fez, não importa o que você faz, o que você fez, o que você irá fazer. Deus ele te ama. Então, o amor de Deus não determina o que você não se limita no que você faz. Deus ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado, tudo bem? Coloca isso na sua mente, não esqueça essa frase. Deus ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado, que é os atos pecaminosos, tudo bem? Vamos para a próxima pergunta aqui, que fala assim: de que maneira devemos acreditar que o Evangelho afeta as pessoas? De que maneira devemos acreditar que o Evangelho afeta as pessoas? Qual é a pergunta, Tom? Repete. De que maneira devemos acreditar que o Evangelho afeta as pessoas? Você vai lá no livro de 1 Tessalonicenses, tá? 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, 4 a 5. Qual é a pergunta? De que maneira acreditar no Evangelho que ele afeta as pessoas? De que maneira acreditar que o Evangelho afeta as pessoas?
Como, Tom, eu posso acreditar que esse evangelho, que a morte de Jesus Cristo por mim, afeta as pessoas? Onde eu vejo isso na Bíblia? Você vai lá no livro de 1 Tessalonicenses, tá? No livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, de 4 a 5, o versículo. Capítulo número grandão e o versículo 4 e 5. Você vai lá e verifica na sua Bíblia de que maneira o evangelho ele afeta as pessoas. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 4 e 5, tudo bem? Essa é a pergunta que eu faço para você e você verifica na sua Bíblia, na sua casa, com a sua família. E a próxima pergunta que eu deixei para você é assim: você deve ter, eu e você deve ter vergonha do evangelho? Você deve ter vergonha do evangelho? Quando você se transforma, quando Cristo entra na sua vida, transforma a sua vida, você encontra uma pessoa e fala assim: oi, e aí fulano de tal? Você se tornou cristão? Você, quando vê aquela pessoa, você se esconde, você tem medo de andar com a Bíblia debaixo do braço, que é o mapa que te conduz ao caminho e à salvação, que é o mapa que te mostra o seu Salvador que morreu por você, que é a única maneira de você conhecer Deus aqui na Terra. Só tem duas maneiras. A primeira maneira é a natureza, porém ela só dá uma característica de Deus, que Deus é amor. Quando você vê uma flor nascendo, quando você vê um passarinho cantando, quando você vê uma paisagem bonita, você consegue descrever que Deus é amor. Agora, se você quer conhecer um Deus que luta por você, que deu a vida por você, que faz de tudo para te salvar, para te dar uma oportunidade de você viver num mundo melhor, sem doença, sem sofrimento, sem morte, um mundo onde que a paz, a igualdade reina como supremo, somente lendo a palavra de Deus. Por isso está escrito lá na palavra de Deus: examinai as escrituras, porque você será julgado nela até a vida eterna, e sou ela mesmo que dá testemunho de mim, que sou Jesus Cristo. Ele mesmo fala: nem só do seu dinheiro viverá o ser humano, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a pergunta é: devemos ter vergonha do evangelho? Onde fala isso, Tom, na Bíblia? Você vai lá no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 16 e 17. Vou responder essa pergunta para você. Devemos ter vergonha do evangelho? Você deve ter vergonha de você andar com a Bíblia debaixo do braço? Você deve ter vergonha da sua conversão, que você se converteu daquele caminho que você achava que era certo, e de repente você encontra Jesus Cristo, Ele encontra você, e através do Espírito Santo Ele transforma a sua vida. Você deve ter vergonha de você converter o seu mau caminho, o caminho que você estava achando que era certo, e você trilhar o caminho certo que Ele te mostrou. O que a Bíblia fala? Vai lá no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e 17. Lá te dá a resposta para essa pergunta, se você deve ter vergonha do evangelho. Tudo bem? Vai lá e verifica certinho tudo isso que eu estou te falando na Bíblia. Estou com todos os textos, capítulos e versículos. Não deve ter vergonha do evangelho. A Bíblia fala que tão somente Deus necessita de homens e mulheres valorosos, que não se compram e não se vendem. Homens que não têm vergonha de chamar o pecado pelo nome. Aquelas pessoas que pregam o evangelho, que falam do amor de Deus, sem vergonha, sem medo, sem temer. É por isso que eu não tenho vergonha, por isso que eu estou aqui falando para você a essência do evangelho. O que é o evangelho? O que é você ser cristão? Você ser cristão é você negar muitas coisas, você negar a si mesmo, muitas vezes. Você será perseguido, como eu sempre falo. O evangelho, você trilhar o caminho de Cristo verdadeiro, é difícil. Você vai ser perseguido, você vai ser muitas vezes maltratado, porque eu já li essa Bíblia, esse livro, que é a palavra de Deus de capa a capa, várias vezes, e eu não vi nenhum que vive o evangelho na essência, que teve uma vida tranquila. Foi perseguido, mas porém Jesus fala: o justo viverá pela fé. É isso que a Bíblia fala, que o justo viverá pela fé. Eles viverá pela fé. É isso que a Bíblia fala. Então não tenha medo, tá? Pregue o evangelho. Aceita Jesus Cristo na sua vida e viva isso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se inscreva nesse canal, deixa seu like para que Deus possa alcançar cada dia mais a sua vida e que você venha aprender cada dia mais da palavra de Deus. Nesse canal aqui não prega religião. Esse canal aqui só apenas eu trago os temas para você, te dou capítulo e versículo para que você possa verificar na sua casa e aprender os temas de A a Z, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se inscreva no canal. Meu nome é Tom. Ore por mim, que eu oro por você. Que Deus te abençoe. Até mais. Tchau.